E estamos aqui de cócoras mais uma vez. Eu, Fabiana Garcia, junto com minha parceira Bianca Rocha. Olá. E hoje nós reconvidamos uma convidada. Não, ela é tão especial que ela voltou. Estamos aqui de volta com ela. E a gente, assim, tem 1000 assuntos pra falar com ela. E a gente ainda não decidiu qual é o assunto, mas... Eu tava pensando em falar sobre a bolsa da Juliana. O que ela carrega na bolsa. O que não pode faltar na sua bolsa, Juliana Alves. Tem clamp? Carimbo. Um carimbo. Exatamente. Outra coisa. Clamp. Crachá. O crachá. Gente, o clamp. Não tem clamp. Não tem clamp. Na dela Na tem. minha tem. Ah, ela tá que antes assim, de mim, né? é que eu tenho muita Ela tá lá na vontade frente Verdade, de mim. você não vai clampear, Não né? é, eu quero um dia, assim, pegar um parto no trânsito, assim, daí eu vou É usar. boa sorte, não me chama, tá? Não precisa, eu tenho clamp. Eu fiz você no hospital bem plena, bem calma. Chama pra ir só lá. Aí eu quero ir lá só botar um clamp, entendeu? Aham. Eu tenho luva e tenho um clamp. É, porque se nasceu no carro não precisa do bebê, né? O bebê já tá ali faz tempo, 1 milhão de anos, já tá indo pra pós-graduação. A última coisa que você precisa no carro é um clamp, mas ela tem. Mas ela tem. Isso que é Ela importante, tem. tá É. preparada. Vou fazer um chaveiro um dia. Juliana Alves, no de Cócoras, gente, voltando, retornando. Gente. Porque a primeira edição foi sensacional, as pessoas bom. falam muito. Foi bom. Até Falam hoje. da As folha pacientes- de Não, louro. deixa eu Todo falar. mundo As pacientes falam assim pra mim, eu te enxergo de uma outra forma. Sim, porque você contou. Eu olho pra você, eu tenho uma outra relação com você Agora, agora. agora eu te conheço, né, Juliana? Agora eu sei quem é você. Tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser. aí Eu tá tudo sei certo. como foi o Tudo seu bem? puerpério. Eu sei. Não, mas da folha de louro, todo mundo fala. Gente, quem é aquela história da folha de louro que ela Então, não gente, deixava tirar? assistam o episódio primeiro, anterior volta da lá. Juliana Alves. Eu não sei qual é o número do episódio, infelizmente. Mas eu tá aí na listinha aí embaixo. tô cometendo essa gafe Sim, de não Tá aí na saber. listinha. Procura que você vai achar. Então vamos lá. Um dos assuntos que a gente pensou e convidou a Ju para falar aqui é de uma coisa chamada, uma sigla, né? Chama APLV. APLV, então, é uma alergia à proteína do leite de vaca, que algumas crianças desenvolvem. Então isso era uma pergunta, né? A primeira pergunta, a APLV, as crianças desenvolvem, elas nascem com, elas já nascem com essa propensão. Como que é isso? Só na introdução, a gente vai falar desse assunto porque a Ju é expert nesse assunto, tá, gente? Então, ela não é só a pediatra, ela está aqui Agora falando nos desse preparou pra assunto porque ela manja muito, né? E não é todo mundo que manja sobre isso. Então, assim, na verdade. aproveitem bem, porque Tem ela gente sabe que o que ela fala tá que até falando. isso não existe. Ainda tem gente que fala. que não existe? Quando começou a aparecer o APLV, era uma coisa assim... É porque eu sou da época que começou a aparecer, não existia, tá? Tem coisa que a gente não fala, gente. Não precisa. Não precisa editar, não vamos precisa cortar, tá editar, bom, não Carlos? precisa. Essa parte... Carlos! Não edita, eu vou Agora falar. eu entendi, gente. Pra que serve isso, gente? Com licença, não, preciso ligar pro Carlos. Liga, Dá Carlos! licença. Carlos, por favor, resolve aqui. Obrigada. Esse Chama a minuto aqui, produção. ó. Então começou a surgir e aí ficou uma confusão, alergia à proteína muito do leite de raro, vaca. né? É Falava, muito raro. raro. É intolerância à lactose. Começou a fazer uma É uma tinha confusão. Uma confusão. É um balaio ali. Então não é só junta da minha tudo. época. Não. Adorei. Então vamos lá. De quando é isso, então? Vamos lá. É assim, vamos lá. Eu não sou especialista nesse assunto, ok? Eu sou uma pediatra, neonatologista. Mas o que aconteceu? Eu tive 2 filhos alérgicos. O meu filho mais velho já tem 10 anos. E ele teve uma baita alergia clássica. Numa época em que alergia alimentar era uma coisa muito rara. Eu gosto de falar em alergia alimentar, porque a gente sabe que uma parcela dessas crianças não vão ser alérgicas só a leite. Elas vão ser alérgicas a leite e a outros alimentos. Eu diria uns 60%. Das crianças que a Isso. PLV. E uma pergunta que eu escuto muito é, mas por que leite? Não pode ser qualquer outro alimento? O leite é o alimento mais frequente. Então, a gente inicia com ele. Existe uma lista de alimentos mais alergênicos que a gente pode seguir. Caso a gente tenha que seguir, a gente tem uma sequência, mais ou menos, para ir atrás do que é os outros alergênicos. Quando a gente fala em nessa alergia alimentar, a gente pensa em uma alergia que ela não é
uma alergia IgE mediada. Ela é uma IgE não mediada. O que é isso? Quando você come um camarão, aquela coisa de filme, come um camarão, meia hora até 2 horas depois, eu empelotei inteira, senti minha garganta coçando, tô toda inchada, preciso ir pro hospital, senão minha glote vai fechar. Isso é uma alergia IgE mediada. Isso pode acontecer, qualquer alergia pode acontecer a qualquer momento da nossa vida, com qualquer alimento. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu agora tô comendo essa bala e posso ter alergia. Bom, isso é muito fácil. Por quê? Primeiro que ela é imediata. Ela é de meia hora a 2 horas depois, tá? Ela Aí você já sabe do que foi. é muito fácil de você saber. Comi Mesmo e que bateu, você, né? mesmo que você fique na dúvida, você pode colher exame, onde você pesquisa o IgE específico para aquele alimento. Então eu pesquiso IgE para leite, IgE para ovo, IgE para ácaro, IgE para Você faz pólen, exame IgE de sangue, isso. exame de sangue. Tem o teste, que é aquele que a gente fazia muito antes, porque antes não tinha de Cutâneo, sangue. assim, né? Isso, é aquele da pele. Só que esse só em adultos ou crianças maiores. Menor a gente faz sangue. Sangue. Então, e a gente consegue dosar o IgE. Enquanto a gente consegue dosar, tipo, é muito alérgico ou menos alérgico. Conforme vem esse resultado, você consegue, tipo, ó, não dá pra testar ainda, porque tá muito alto. Não testa agora, porque a reação vai ser muito importante. Comer aquela coisa Comer, que tá alérgico. né? Aham. Então, por a gente ficar nessa expectativa de, em algum momento, causar você evoluir com uma suscetibilidade ou uma cura. Então, é isso. Então, mas quando a gente fala de alergia ao leite, a gente tá falando de uma IgE não mediada. Então, não adianta colher exame de sangue e você tem que... Como que você faz um diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Tem um monte de exame para fazer. Tem de fezes, de sangue. Vai adiantar? Não vai adiantar. Não vai fechar diagnóstico. O diagnóstico é clínico. A mãe faz a mãe que amamenta faz a dieta, ou a criança faz a dieta, e depois de um certo tempo, pelos guidelines, seria mais ou menos 4 semanas de dieta, e você reintroduz esse alimento na dieta da criança, seja via leite materno, seja para ela comer, depende da idade, e reagiu, tá positivo, fechou o diagnóstico. É assim que a gente faz diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele meio que junta com o tratamento, porque ele é meio igual, entende? Mas você fala assim, que então, na maioria dos casos, é alergia ao leite. Começa pelo leite Começa ou pelo leite. Então, a mãe que está amamentando, ela vai fazer uma dieta sem nada de leite. Mas as outras coisas ela não precisa tirar. É só o leite mesmo? Qualquer traço de leite ela tem que tirar. Então, o problema é o seguinte, a gente não tira inicialmente... Então, aí que tá. A gente não tira traços inicialmente. O ideal, o certo é fazer dieta de leite e derivados. Aí, qual que é o problema? O problema é que na cultura ocidental, tudo tem leite. Tem leite. Tudo A dieta tem é baseada em leite. Possível viver. Leite de vaca. Eu posso dar leite de cabra? Não, leite de cabra é muito parecido, então não. Então, assim... não pode de cabra? Não. Uau. Então, Tem que tirar leite. Então é alergia... Acabou, não tem leite, não tem queijo, não tem manteiga, não tem requeijão, não tem nada. Qual que é o problema? Todos os embutidos têm leite. Você tem que procurar qual que não tem. Vai ter uma ou outra marca que você vai achar um salame que não tem. Mas, por exemplo... embutido todos têm leite. Todos. Tem uma coisa que a gente leu que até... O que a gente leu? A gente leu que batata tem frita, traços, nuggets, tudo. Não, salsicha, não, traços em algumas coisinhas que se usa no carnaval. O carnaval, tipo spray de cabelo, de espuma de cabelo. Aquela tintura do rosto. Porque vinho tem leite. Vinho tem leite? Não, os bons Coitada não. da pessoa, o que ela vai Ela comer? pode tomar pra dormir. Ela vai tomar o leite pra dormir. Tirou o vinho, acabou, né? Mas é que assim, acabou. O que acontece é o seguinte, não, os bons vinhos não. A indústria usa o leite no armazenamento, É o soro do pra leite, manter né? ali o negócio, entendeu? Então, tudo que fica de alguma maneira armazenado, seja congelado ou não, eles usam. Então, tem batata frita que tem leite, entendeu? Meu Deus, a vida dessa pessoa, então, Não é uma vida... Na verdade... não é fácil, né? Então, aí que tá. Aí vem eu acho que vem o bônus e a maravilha de você ter um filho com alergia. Que é, você fica tão consciente de que tudo que a gente come é uma porcaria, Que você muda muito a sua que alimentação. você muda. E você fica tão
consciente de que o leite é muito inflamatório e que a hora que você para o leite, naturalmente você se sente melhor, que aquilo realmente muda a sua vida. Isso as mulheres te falam isso. Sim, eu também. Você também fez isso. Quando seu filho teve, você estava amamentando? Sim, os dois. Quando ele Tá. Os dois. E você teve que tirar todo dia. Você tirou, fez Tive que essa fazer dieta. Só que assim, O que você comia, simples. Causa? Nada é simples. Nada é simples. O que você comia? Há 10 anos atrás não existiam leis para isso. Isso a lei foi feita depois. Tá? Por mulheres, mães de filhos alérgicos que lutaram por essa lei. Ok? Então, existe uma lei de rotulagem. Porque na minha época, há 10 anos atrás, o que eu comia, eu não tinha certeza. Não estava no rótulo que tinha leite, mas eu não tinha certeza se não tinha. Eu tinha que ligar no saque E perguntar. de cada empresa e perguntar se ali Nossa, não que tinha. trabalho. Não dava pra ver ele nos ingredientes? Não, é isso que ela falou, algum não traço tinha. de Não é alguma confiável. Não tinha? Não é traço, porque a gente não tira traço. Meus filhos não reagiam a traço. Mas não podia ter leite. Leite. E ele não tinha. Nossa. Mas Agora ali, tem. o fato de não ter no rótulo não significava que não tinha. Simplesmente ele podia não ter colocado. Então, era muito difícil. Porque tudo que você comia te gerava uma dúvida. Entendeu? Você não tinha certeza. Se a sua criança reagisse, você não tinha certeza se aquilo... Isso foi uma conquista muito grande. Que nos Estados Unidos, na Europa, isso já é... Não, já se tá a lá sua na criança frente. piorar, faz você não tempo. sabe se foi uma coisa que Não. você comeu ou se ela tem outra coisa. Isso, exatamente. Que Se eu não tenho é que ampliar minha dieta, eu comi alguma coisa errada e você fica... Isso para pessoas que têm transtornos alimentares é terrível. Sim. Terrível. Então, assim, agora você vai para os Estados Unidos, a pessoa fala, eu tô com medo que meu filho é alérgico. Pode ir para os Estados Unidos tranquilo, pode ir para a Tem Europa tranquilo. supermercados de gente Não, alérgica qualquer lá. Eu restaurante sei. tem um menu de alérgico. Entendeu? Isso é um lugar, né? É isso que a gente ia perguntar, né? Como é que faz quando a criança viaja? Lá fora é fácil. Agora aqui é complicado, porque tudo tem. Então, mas assim, as pessoas não entendem, e aí você tem a família, as pessoas em volta, elas não entendem a gravidade que é isso, e a importância de fazer a dieta, e a importância de respeitar essa mulher e essa criança. Então, elas fazem assim, às vezes. Vai na casa de alguém, de algum familiar e tudo. Você pôs leite? Não pus. Aí a criança reage. Pôs só um pouquinho, gente. Não foi nada. Foi só uma A pessoa manteiguinha. conta nada. depois. Foi só uma manteiguinha pra... Eu acho que o mais difícil são essas receitas eu acho que caseiras, né? Tipo, foi na casa de uma pessoa, tem. Até minha Acho mãe, que na tudo é época... difícil. Na época, minha mãe falou assim... Uma vez eu fui na casa da minha mãe e ela falou assim... eu fiz um bolo de cenoura... Mas bolo de cenoura não tem leite Bolo de cenoura não tem mesmo, né? Na receita. Então, faz com água, então tá tudo certo. E ela falou, pode comer tranquila. E eu comi. E aí, o meu filho, no dia seguinte... Então, o não mediados demora um tempo. Demora mais horas. Não é imediato, meia hora, 2 horas depois. Normalmente é de 8, 12 horas depois inicia a crise. E a crise vai durar uns 5 dias, tá? Isso é importante para as pessoas entenderem. Porque não vai ser rápido a resposta... que ele vai melhorar, ele vai ficar ali chorando, independente, né? Assim, cada criança vai ter um tipo de crise. E aí, o meu filho no dia seguinte estava péssimo, se contorcendo. O Bruno, meu mais velho, ele evacuava muito sangue, gente. Era o equivalente a você abrir um pote de geleia de framboesa e jogar na fralda. Era assim. Que Era assim. desespero. Cada vez que ele fazia, ele tinha diarreia, ele fazia isso tipo Coitado. 10 vezes por dia. Eu falava, gente, não é possível, esse menino vai anemiar, porque o que sai de sangue de dentro dele é um absurdo, assim. Era nesse nível. E ele berrava. E aí, depois desse 24 bolo de horas. cenoura, piorou. Aí ele tava. Eu falei assim, mãe, tinha alguma coisa. E a única coisa que eu comi foi o seu bolo. Tinha alguma coisa. E eu fiquei, não tinha. Depois de muito insistir dela, agora que você tá falando, eu untei a forma com manteiga. Nossa, mas é muito pouco, né? Não, mas não pode. Gente, Não é dose pode. dependente. Não Não é é dose dependente. Então não dá pra. Mas eu pus só um pouquinho. Não pode nada. Pode. Não pode. O bebê reage. Olha só, o negócio Se manipular untado, com, por exemplo, usei uma colher que eu passei nessa manteiga. Mas Não pode. Não pode. Não pode. Nossa, que difícil. E tem eu tenho pacientes que falam, eu vou receitar tal remédio. Esse não dá. Esse remédio é feito com a maioria, né, dos comprimidos. Então, os comprimidos brancos, eles têm lactose, tá? Eles não têm leite. A lactose é o açúcar, né? Do leite. Então, assim, a lactose, ela pode carregar traços de proteína. Então, Que pra quem... complicado. Pra quem...
Não, mas não é não. Não? Pra quem reage a traços... Você vai ter uma água aqui. Otimista. Quanto tempo vocês têm? Gente, se você tiver esse problema, tem um pediatra otimista, sabe? Não tem Não, mas é problema, fácil. não. Na verdade, o negócio é fácil. Depois que você pega... E assim, quem que pega? Quem é mãe? Conversa com qualquer mãe de alérgico. Sabe igual eu mais. Então, assim, eu não sou especialista no assunto, mas eu acabei Mas você ficando teve 2 porque... filhos, né? Exatamente, porque eu não tive opção, né? Deus não me deu essa outra opção. Então, a gente acaba... Quando a gente tem um filho com 2, a gente vira expert naquilo, né? Sim. E tem uma Depois eu vou explicação contar a história, assim, como é que foi dos meus filhos, pra vocês entenderem como foi uma coisa totalmente diferente, como é louco o negócio. E tem uma relação pros 2 terem tido ou não tem nada a ver? Assim, Então, diz que é teve, familiar. aí São Dizem que é filhos familiar. dela, né? Então, mas tem da essa mesma coisa. mãe, do mesmo Dizem pai. que é assim, teoricamente, isso é familiar. Não tem nenhum gene já É. codificado que Não, mostra, mas eu não. sou uma pessoa que, por exemplo, eu tive uma rinite a vida inteira. Porque assim, se você não cuida dessas alergias iniciais, o que vai evoluir? Tem uma marcha perguntar alérgica. isso, Existe. isso. Isso vai evoluindo até que vira uma rinite, vira uma asma. Isso vai evoluindo, Tá. tá? Então, assim, quando eu fiz a dieta, eu zerei minha enxaqueca. Eu zerei minha rinite. E assim, até hoje eu não tomo leite, eu não como iogurte. O que eu como? Queijo. É a única coisa que eu tolero. E mesmo assim, pouco. Se eu como muito, eu passo mal. Eu passo mal, é mais gastrointestinal, é mais nariz, Tudo. rinite, Eu é tenho tudo. crise alérgica. Olha isso. Então, assim, eu não como, né? Eu não como nem leite nem glúten. Então, né? É um negócio provavelmente que eu... você Glúten, já mais ou era menos. uma criança com alergia, assim. Provavelmente. E que Eu não acredito foi que sim. identificado. Eu acredito que sim, entendeu? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho Sua que mãe sim. nunca falou pra você disso, assim, de que você tinha alergias, nada, de pele, dermatite. Dermatite sempre pode tive- pode sim. estar relacionado? Uma pequena existe uma dermatite atópica, que é a dermatite dos alérgicos. Uns 30% de dermatite atópica tem relação com a alimentação. Então, às vezes, sim, pode comer alguma coisa e dar uma empipocada, pode. Ou fazer um quadro de dermatite alérgica, que é mais em dobras. É uma coisa mais áspera, ele fica com uma borda elevada. Ele tem uma característica. Mas o que às vezes acontece com alguns pacientes meus é uma coisa meio misturada, meio esquisita, que é umas pipoquinhas no corpo. Ou assadura. Assadura é muito característico de alérgico, né? Porque a evacuação fica líquida, fica mais ácida, e aí dá assadura. Então, assaduras de difícil tratamento, a gente chama atenção. Começa a assim. desconfiar. É. Então, só voltando nesse assunto de tem você um monte de coisa pra para os falar. seus filhos, né? Porque acho que é importante. Se alguém tem um alérgico, vai ter esse segundo se filho. você vai atrás, por exemplo, a minha cunhada, meu marido... Porque assim, na nossa época ninguém amamentou, né? Eu tenho 44 anos. Era a indústria do leite No auge. bombando. Então eu amamentei, sei lá, 2 meses. Meu marido também não amamentou muito e tal. Mas a minha sogra conta que, tipo, a minha cunhada tinha que tomar um leite específico, não sei do que. Então sempre tem essa história. Tipo, tinha que vir um leite, não sei da onde. Tem leite de rã, tem leite de tudo que você possa imaginar. Quando você fala de você como bebê, Bebê. né? Eu não tava entendendo. Eu tava dizendo, não, amamentei, não, mas ela amamentou. como Pera, é? como Naquela assim? época, ela ainda Fala, tava qual é a outra nascendo, opção? tá? Eu tô voltando pra ainda tava pediatra. Então você, É o bebê. tá. Porque você falou meu marido não amamentou. Na época. A mãe dele, tá? No caso. Entendo. Ela voltou lá, de volta Amamentou a para mãe o dele, tá? futuro. Entendi, Vamos obrigado, colocar aqui as obrigada. coisas. Espero que não tenha sido só eu Gente, que não pelo tenha amor de Deus. entendido. Não corta nada, já falei. Para com vai isso. embora, vai embora. A gente passa vergonha no Alô? crédito, no débito, tudo. Pra quê, né? À toa. Bora. Oh, Jesus. Bom, Vai. Bom, vou contar dos meus filhos. Então, o que eles tinham? Bruno tinha uma cólica, chorava o tempo todo, só acalmava no peito, brigava com o meu peito, jogava a cabeça pra trás, puxava o bico pra trás, fazia várias lesões no meu mamilo, me fez ter várias mastites, porque ele não esvaziava minha mama, ele me machucava demais, ele brigava no meu peito, porque mamar doía. Ele tinha um refluxo patológico. Ele vinha mamar e doía. Ele tinha fome, ele vinha, dava 1, 3, 2 sugadas. Na terceira, ele estava gritando. Ele se jogava para trás e gritava. Com quanto tempo ele tinha? Começou depois da vacina, depois de uns 2 meses. Começou. E aí,
um pouco antes eu estava mais irritado, depois da vacina, porque assim, a vacina da rotavírus é uma vacina que inflama o intestino, então ela potencializa esses sintomas. Eu ia perguntar se a vacina tinha relação, tem, né? aí é uma vacina de vírus vivo, atenuado. E aí, depois disso, ele evacuava. Eu tenho vários pacientes que depois da vacina também deram uma piorada boa. Então, tem umas orientações, assim, meio polêmicas, mas a princípio, uma criança com crise, a gente não dá a vacina. Essa vacina de vírus vivo. Então, quando ele tomou, depois ele começou a evacuar sangue, mas assim, desse jeito que eu falei pra vocês, geleia de framboesa, que é característico de uma coisa que chama intuscepção, que é quando o intestino entra dentro do outro, isso é cirúrgico. Então a gente fica assim olhando e fala, tá tudo bem, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, tem que levar esse menino pro hospital. E ele gritava 24 horas. Aí minha pediatra na época falou, Ju, vamos considerar a alergia. Óbvio, né, gente? Saindo sangue, horrores. Não é. Ó, pra você ver como mãe nega. Você eu falava que assim, não? Eu falava assim pro Daniel, meu marido, não é. Não é alergia. Alergia não é. Eu falava assim, eu rasgo meu diploma. Hoje ela não tem diploma. Não tenho mais. Rasgo meu diploma se esse menino tiver alergia. Eu falava, não é. E óbvio que era, né? Mas eu, assim, a gente nega, gente. Isso, assim, quase todas as mães. Quando eu venho com essa possibilidade de diagnóstico, eu tenho que ter muito cuidado pra falar. Porque é muito difícil, eu entendo, porque eu também neguei. Falou, não tem, tenho certeza que não tem. Mas por que nega? Sei lá, porque a gente é doida Não quer demais. que tenha um diagnóstico. Não quer que Mas- seja alérgico? Ou você não sei. não quer fazer Você dieta? nega. Não, eu não tenho problema nenhum com dieta. Então, assim, não, eu simplesmente achava que ele não é era uma isso. criança doente. Porque o alérgico parece que ele é doente. Ele é, né? Ele tem uma doença alérgica, mas é uma doença. Ele falou assim, não, meu filho não tem uma doença crônica, não tem. Ele tá bem. Tava péssimo, né? Não tava nada bem, ele tava péssimo. Ele gritava 24 horas. Que ele tinha muito porque assim, ó, quando a gente fala em GE não mediada, a gente pode ter alguns tipos de acometimento, de clínica, que é, a gente fala assim, alto, baixo ou os dois. Então pode ter refluxo, sintomas de refluxo que é dor para mamar, se arqueia para trás, chora bastante, irritabilidade. A gente pode ter para baixo, que é intestinal, então diarreia, dor abdominal, gases, desconforto. Qualquer bebê com cólica tem isso, ok? Sim. Então confunde pra caramba primeiro, segundo mês. Que as pessoas vão escutar e falar, opa, bebê tem isso. Não, todos os bebês com 1,5 mês tem isso, ok? Aham. E, ou os dois. Meu filho tinha os dois. Ele tinha diarreia com sangue, com desconforto, a barriga dele era imensa, gases, desconforto, e ele vomitava, e ele parecia um exorcista. Coitado. Eu só saía de casa com roupa pra mim, porque, meu bebê também vomita. Não, se o bebê regurgita, sai um pouquinho. Outra coisa, o bebê vomitar, assim, jato de molhar a sua roupa, a roupa dele, de você ter que trocar. Eu não saía de casa sem uma roupa pra trocar pra mim, não só pra ele. Pra ele eu levava uma mala. Era nesse Tá nível. fácil, Eu falei assim, gente, não é assim, é uma doença, é uma coisa que você olha e você fala assim, tem Não, alguma mas coisa normal. de errado, Tem alguma né? coisa errada. Sim. É diferente de uma noite de choro, um bebê Uma que... cólica. Isso, é diferente. Meu afilhado teve, e eu lembro dessa cena de mamar e ser algo assim, muito atribulado, ser muito. A mamada dói, A né? mamada, assim, você vê, tem alguma coisa de errado isso. com essa criança, É. dá um desespero que É isso. pega e puxa. É isso. muito doido. Você Se fala, contorce. não, tem alguma coisa, gente. É isso aí, é isso aí. É exatamente isso. É isso. E aí, ele... Aí tudo bem, a gente fez a dieta de leite, melhorou, e depois ele voltou a piorar em menos grau, mas de vez em quando saía um sangue, eu falava, será que eu falhei na dieta? Não sei o quê. Aí um dia meu marido falou assim, é meu aniversário, o Daniel é do Sul, a família dele é do Sul, você sabe, né? Adoram o quê? Churrasco. Aí então vamos fazer um churrasco, porque... Enfim, era aniversário dele. E aí eu falei, tá bom, né? Eu não gosto de churrasco. Aí eu falei assim, não, tá bom. Você não gosta de churrasco? Eu não gosto de carne Ai, não vermelha. Eu acredito. como, mas não é uma coisa assim, que não gosta de churrasco? nossa, que legal, que delícia. Não é pra mim. Olha, já não toma leite, nada que não tem Não, leite, não é. come carne. Você muita vive fome. do quê? Como é que estão Mas eu seus comi o queijinho aqui, tá vendo? Mas é bem... E aí, mas não é uma coisa que eu ame, não é. Mas assim, ok. Daí ele falou assim, eu vou fazer, ele me convencendo, né? Vou fazer porque não tem nada com leite. Eu não vou pegar queijo coalho, não vou pegar linguiça, vou ser carne, Só frango. proteína Você pode de comer o que você carne. quiser. Aí eu falei, tá bom, né? Tipo, beleza, não é o sonho da minha vida, mas vambora. Seu aniversário você escolhe. E aí, ele fez e eu comi.
E o menino no dia seguinte... Passou muito mal. Muito mal. Aí eu falei, é carne. Aí quando eu tirei a carne, como era uma coisa que eu comia muito pouco, eu acho que não aparecia. Mas quando eu comi muito naquele dia, aí veio muito forte. E aí eu tirei a carne, ficou tudo bem. Ele melhorou. 1 mês depois ele estava curado. Porque aí eu fiz a introdução alimentar. Depois da introdução alimentar, eu tenho muito... O meu filho curou e a maioria dos meus pacientes cura. Então, assim, se a gente faz tudo direitinho, desde o início, uma dieta bonitinha e faz a introdução alimentar, depois disso, eu acho que dá uma desinflamada no intestino. E melhora. Mas na introdução também tem que ter esses cuidados, sem leite. Na introdução. Não pode. A gente não dá leite. A orientação. É que não dá leite. Né? A gente dá leite. No Brasil, né? Europa, assim, francês dá queijo, mas a gente não dá até 1 ano. A orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é depois de 1 ano. Então, a gente já não dá mesmo pra criança. Aí. É isso, ele vai comendo e o bolo vai ficando duro, porque a hora que a gente come, vai ficando uma consistência de massinha de modelar. E aí fica muito mais fácil de você perceber quando ele tá reagindo. Entendi. Entendeu? Sim. Porque a hora que ele reage, ele tem diarreia. Ele tem diarreia, que é aí bebês, que já é muito diferente das fezes. Então, porque do leite materno, às vezes você fica na dúvida. Mas a hora que começa a comer, é muito mais fácil. Então, aí eu acho que aquele alimento também, ele desinflama um pouco o intestino, porque... Enfim. E aí, acaba, a maioria acaba, lá para os 7, 8 meses, acaba curando. Alguns bebês não, alguns bebês continuam. E aí, para saber que curou... A maioria, assim, depois de 2 anos, quase todos vão curar. A maioria cura com 1 ano. Mas depois de 2 anos, quase todos vão curar, entendeu? Quem não vai curar é porque quem realmente provavelmente vai ficar alérgico. E aí vai aparecendo outras alergias. Essas crianças que ficam alérgicas... Né? Normalmente elas evoluem para um mediado. Aí vai aparecer coisas surpresas, para aquela que né? começa a empipocar, ou para parte dermatológica, dermatite atópica, ou para respiratório. Mas tem algum perfil dessa criança que não vai curar? Não. Não tem. Não dá pra saber antes de falar, acho que essa daí daí que não vão vai piorando, curar. né? Eu tenho uma prima que mora em Miami e o filho nasceu lá, claro, assim, eles têm uma sorte porque lá é mais fácil de comer mesmo isso. Mas o filho dela nasceu e ele tem alergia a leite, tem alergia a glúten. Cada ano ele desenvolve uma alergia diferente. Então, ele só piora. Assim, aí... Eu não sei como é que ele tá hoje. Hoje ele já tá assim, entrando na adolescência, pré-adolescência. Sim. Mas assim, tudo. Aí era gergelim, era não sei o quê. Assim, cada vai ano longe, né? ele fazia exames e aumentava. Então, isso é uma coisa que é muito doida, assim. Eu tenho uma paciente alérgica que foi morar em Stanford. Foi morar na Califórnia. Dentro da Califórnia tem a Universidade de Stanford. O marido foi trabalhar lá, fazer uma pós, alguma coisa lá. E ela morava... Stanford é tipo uma mini comunidade que tem tudo lá dentro. Tem a moradia, tem escola, tem médico, tem tudo lá dentro, tá? Tudo da faculdade. Como se fosse uma grande USP, vamos colocar num paralelo. Aí, assim... Lá, por exemplo, eles têm um outro olhar. Eles são de Stanford. Então, o que acontece? O que acontece em Stanford? Atenção. A mulher falou, não, a médica falou bem assim pra ela. Olha, aqui em Stanford, a gente expõe. A gente acredita, já tem muitos estudos mostrando que a gente expõe. Então, assim, ela mandava a minha paciente comer leite. Mas a minha filha vai gritar 24 horas. Dessensibilizar. É tipo isso. Tratamento de choque. Olha isso. E funciona? Tem estudos de lá? Não é o que a gente segue, não é o que eu acredito, entendeu? Eu acho bizarro, assim, porque a criança vai berrar. A gente tem que lembrar que americano, na sua maioria, não amamenta. Sim. Então, como você não já entra amamenta, com a eles já estão com uma fórmula específica. Eles vão ficar com essa fórmula específica de leite hidrolisado, que a gente chama, que é um leite completamente quebrado. A proteína do leite ela é quebrada até em aminoácido, que é a mínima porção da proteína. Então, você não vai reagir. O bebê não vai reagir. Então, a gente tem que entender que essa é a realidade deles. Sim, não é a nossa. Eu não sei se é isso, eu não sei o que é. Se alguém souber, pode comentar aqui, porque manda eu não aqui, sei. Manda pra nós. Eu só sei que é isso que acontece lá, por exemplo. Eles acham que tem que
Dá. E aqui a gente segue a dieta, o nosso protocolo é seguir a dieta a cada 6 meses e tentando reintroduzir o alimento na dieta para ver se essa criança curou ou não. São janelas de 6 em 6 meses pra gente tentar ver se a criança curou. Sabendo que a maioria é depois de um ano, então muita gente fala assim, vamos esperar até 1 ano, porque depois de 1 ano a gente sabe que a chance de cura é grande e depois de 2 anos é imensa. Eles acham que tem que dar, mas eu não sei se eles acham que tem que dar, porque eles vão estar dando fórmula até 6 meses, depois eles vão começar a introdução alimentar. E o que eu percebi é que na introdução alimentar ajuda demais. Sim. Eu não sei, gente. Eu não sei, porque, de outro... novo, essa não é minha especialidade. É minha outra. Mas eu, assim... Contexto. Não é... fez? Não, claro que não. Ela falou, não sou nem doida, porque o que acontece? Na maioria das vezes, a crise traz muita dor. É, gente, é Então, surreal. como é que você vive assim? Você vai querer fazer isso pro seu filho? Seu filho ter dor? Mesmo que seja 1 dia, 2 dias, 3 dias, que A não é. maioria você dividiu, né? Entre alta e baixa. A maioria das reações É diarreia, é baixa. É baixa. Mas que também traz dor pelo desconforto Sim, abdominal de gases, sim, né? sim. Mas o refluxo, o alto, é muito pior de dor. É uma criança que horroroso. chora 24 horas. Sim. E eu tenho meu segundo filho, que daí eu vou contar pra Ai, você. sim. Meu segundo filho é surreal, porque meu segundo... Mais alérgico. Então, meu segundo filho, ele era aquele bebê assim, mama, dorme, gordo, porque o meu mais velho também não ganhava peso. Mas esse, mama, dorme, gordo imenso, mama loucamente, eu jorrava leite e ele mamava loucamente, ele dormia loucamente e era o ser mais calmo do mundo, dormindo, tipo com o segundo filho, dormindo, caos acontecendo, a cachorra latindo, criança gritando, As TV coisas ligada brilhando, né? e ele dormindo. Eu falava, bom, esse menino não tem alergia, Não né, tem. gente? Porque ele é um Buda. Mas quando ele nasceu, você já ficou... Fiquei, porque a gente Não sabe ficou que mais na negação. 70, 80% de chance de ter o segundo filho, tá? Aí você fala assim, bom, Você se achou premiada. me achei, né? Eu sou dos 20%. Tá dormindo, tá Linda. calmo, tá pleno. Nunca ganhei uma rifa, mas essa agora eu ganhei. Essa é Ganhou nada, minha. amor, ganhou nada, senhora. Fica ligada aí que não é ficar nada disso. ligada. Tá sabendo de nada. É, nada. Aí, o que aconteceu? Ele é segundo filho, então ele entrava em contato com o leite muito pouco, mas entrava. A gente começou a introdução alimentar com 6 meses, bonitinho e tal. Mas o meu mais velho comia, sei lá, tomava um iogurte, tomava comia um chocolate, comia alguma coisa. Já tinha 3 anos e meio, né? Comia alguma coisa e o pequeno às vezes dava uma bicada, assim. Tipo, não pode. Sabe aquela coisa? Ai, meu Deus, não pode. Mas Já quando foi, viu, já Já foi. foi. Isso acontecia. Aí, nunca me atentei pra isso. Simplesmente eu achava que ele não era alérgico e ponto. Quando ele chegou com 9 meses, de 9 a 12 meses, ele parou de ganhar peso. Parou. Aí aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, gente, que coisa esquisita, né? Mas comia. Não, comia muito não. Comia umas frutinhas, Menos. mas as crianças não comem muito, aí ficava naquilo, entendeu? Ah, sabe aquela coisa de, não precisa comer. Tá no Espera peito. ter fome. Ele mama, tá tudo bem. Tá bom, mas eu já trabalhava, então eu deixava leite. Até 1 ano eu ordenhava leite e eles tomavam o meu leite. Então eu sempre trouxe leite do hospital, que eu trabalhava no hospital. Eu sempre ordenhei e trouxe meu leite. Então ele tomava leite, ele não ficava sem. E você na dieta? Não, Não. tava vivendo a vida Normal, normalmente. adoidado. Não sou uma pessoa que consumo Sim. muito, mas comia queijo, essas coisas. Aí, tá bom. Aí, eu falei, gente, e assim, o tempo todo assim... Essa era a respiração dele, ele sempre doente, sempre doente. Mas segundo filho, né? Então, o mais velho traz da escola, tá pegando direto. É muito difícil, né? É a história do segundo filho. É muita coisa, né? Pra você começar a pensar nisso, né? Não, eu achei que tava tudo bem. Tava alguma coisa estranha, mas tava tudo bem. Depois de 1 ano, que o peito já não segura mais, aí começou a cair, começou a emagrecer. Muito. Com 1 ano e meio, ele era caquético, gente. Caquético, ele saiu da curva. Olha. De peso ou de altura? Ou só De peso? peso. Só peso. E aí, eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada com ele. Aí foi em fono de criança que é seletiva, porque tinha algumas coisas que ele comia só. Então, por exemplo, ele só comia nectarina. Tinha dia que ele passava o dia inteiro com 2, 3 nectarinas. E acabou. Dó. Então, assim, eu ficava nisso. Aí eu ficava assim, meu Deus, o que acontece? Será que ele tem alguma coisa
Não. de boca, não consegue engolir, Pra não consegue deglutir, comer. né? O que Mastigar. acontece? Porque ele tinha vontade, ele olhava, ele punha na boca, ele mastigava e fazia assim, cuspia. Ai, tadinho. E nem Oh, engolia. dó. É bizarro. Bizarro. Emagrecendo. Bom, aí eu, na época, eu dava plantão no hospital e conversando com os médicos. O que você acha? Ah, olha, eu falei, sei lá, com uns 30 pediatras. Ah, Juliana, é porque você amamenta ainda. Ele tá mamando muito no peito. Tira esse peito que ele vai comer. Eu falei, mas não vou tirar o peito nem a De pau. jeito porque Nem comer, ele não come. ele tá segurando as É. pontas aqui. A malha é o que tá segurando. E aí, um dia eu tava com uma médica que tava trabalhando comigo, que era uma nutróloga. E foi a primeira vez que eu falei, sem falar que era meu filho. E eu falei assim, gente, eu falei, né, vou falar o nome dela e tal. O que você acha desse paciente? Falei como se fosse um paciente meu. Assim. Aí ela virou pra mim e falou assim, eu pensaria em doença celíaca ou alergia alimentar. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, se eu te falar que o irmão dele tinha alergia alimentar, ele falou, então você já tem o diagnóstico. Deu. Eu fiz assim, ó. Ai, gente, caiu pra trás. Caí pra trás. Eu falei, o quê? Tava na minha cara e eu não vi. Eu atrás, assim, gastro. Não tudo tinha nenhuma Tipo, o suspeita. melhor gastro de São Paulo, Mas ela melhor pensou forto. nisso, por quê? O que a seletividade... Pela queda. Pela queda. Só pela queda. De emagrecer. Mas a Só- eu queda só mostrei- era eu porque só- ele não comia, ele estava Eu só sendo mostrei- eu só seletivo falei- por quê? Ele só tinha isso. Ele só não... A única queixa dele era não comer. comia. E o quadro... E eu mostrei o gráfico, onde ele caía. Foi a única informação que eu dei pra ela. Olha só. Aí eu Foi muito falei... difícil, né? O diagnóstico. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, fiquei louca. Aquele dia eu fiquei, meu Deus, ele é alérgico? Como assim? Eu tinha certeza que ele não era alérgico. Como assim? Eu não tava nem cogitando isso. De novo, negação, né? Tipo, negação. Aí, menino, ele era alérgico. E E o era mais também- reagiu louco, completamente e o mais louco, eu fiz a dieta, nada mudou, tirei dele. Aí eu introduzi. Aí a gente descobriu que ele não reagia via leite materno. Olha que louco. Ele não via. Tem criança- Rege. Então, leite materno para ele não era um problema. Não, eu podia Era comer o que eu tava- quisesse. Ele não reagia via leite materno. Olha que louco. Olha só. Era o que porque ele senão estava ele já comendo. teria uma reação lá logo recém-nascido, né? Já, Não tinha. alguma coisa aconteceu. Exatamente, por isso que ele rolar. não tinha. Ele não reagia. Então, quando ele tava no meu peito, tava tudo bem. Ele não reagia via leite materno. Demorou. Então, mas você teve um caso de uma E maneira... era leite também, teve que tirar leite Leite e dele. ovo. E ovo. Aí eu tirei o leite e ele melhorou, mas de vez em quando ele ficava. Era essa a respiração dele. Eu ficava assim, meu Deus, esse menino tem adenose aumentado, tem levar ele no otorrino, ele tem uma coisa. Aí, tá bom. Aí meu marido falava assim pra mim, ó. A gente nunca escuta o marido, né? Vocês não. Aí ele falou assim: esse menino comeu ovo ontem. Eu falei, imagina que é ovo. Tá louco, meu. Ele adora comer ovo. Todo mundo fala Só de alergia. negando. Primeiro não, tem não a tá. negação. 100%. Negação 100%. Não, aqui na cara. Qualquer eu queria coisa fala ver. assim, não, é. Aí eu falei assim, não, mas todo mundo fala que quando a criança tem alergia ou tem alguma coisa que faz mal, ele nega aquele alimento, né? Teorias, né? Então, ele ama comer ovo, não é ovo. Na outra semana, a gente dava mais ou menos uma vez por semana. inválida. Aí na outra semana, o menino, aí ele melhorava. Ah, melhorou, beleza, passou. Aí meu marido de novo pra mim, ele comeu leite, ele comeu ovo ontem. Aí eu de novo, não é, Daniel, não é, para. Você não é pediatra. Você é anestesista. Não me irrita, tá bom? Com essa história Não vem do que já tô ovo. nervosa com isso, não me vem com mais coisa me deixar mais nervosa. Ai, meu Deus. Aí na terceira semana, fogo. juro por Deus, na terceira semana, o menino. Eu me lembro da cena, gente. Eu estava dando comida pra ele, ele me veio aqui, ó. É ovo. Ele comeu ovo. Aí eu olhei pra cara dele, 3 ok, semanas. vamos tirar o ovo da criança, ok. Era ovo. Era. Tirou tudo de ovo, tudo que tinha ovo. Só que o ovo assado, ele não costuma dar. Então, por exemplo, um macarrão com ovos, ou você faz uma torta. É que criança não come, bebê não come essas coisas, mas assim, você come uma torta. Que você assou come... na preparação ali. Isso, assou, tudo bem, dá tudo, não costuma dar alergia. Então, tipo, macarrão com essas coisas, mas assim, ovo ele não podia. E é uma coisa muito louca, porque cada criança tem um grau, né, dessa É. exposição. Não dá pra Sim. saber, você tudo bem, você não, você...
teste. ali teste, é teste. saber a reação Porque de tem cada algumas um, pacientes que me falam assim, é leite e soja. Então, é que a soja, ela tem a proteína muito parecida com a do leite. Então, ela é a próxima. Deu ruim no leite, a próxima que você tem que tirar é soja. Então, não melhorar. Fez dieta de leite, melhorou, voltou a piorar, você tem duas opções. Ou você furou a dieta, ou você tem que ampliar mais a dieta. Por isso que a gente pede fazer um diário. Anota tudo que você come. Deixa eu ver. É um trabalhinho, né? Minha filha, controlar alérgico. Um trabalhinho. É relação. Mas funciona, né? Essa Porque a gente disciplina é que funciona. pró-amamentação. Porque é muito fácil mandar desmamar e tomar o leite que o governo dá. Vai ajudar. O governo te dá até 1 ano esse leite de graça. Isso mesmo. Agora, você fazer esse trabalho todo, tudo em pró-amamentação. Por quê? Porque amamentar ainda assim é melhor, entendeu? Ah, vale a pena desmamar? Não vale a pena desmamar. Vale a pena você fazer a dieta e manter. Mesmo que de vez em quando eu fure e aconteça alguma coisa e ele reaja, sim. Mesmo assim. E você tem algum dado, assim, não sei, né, estatístico, de a criança que mama mais no peito é menos alérgica? Ou Os não? meus pacientes que desmamaram, que são poucos, eles evoluíram pior. Essa alergia evolui pior. Que vai para fórmula, mesmo sendo... Porque tem fórmulas específicas para alérgicos. Mas você tem, no leite, ele é um alimento vivo, ele tem muito anti-inflamatório, ele tem muita Ele coisa vai que tratar, né? ele vai melhorar. Ele vai tratar. Ele pode causar uma No leite injúria. materno. Ele Isso. pode causar injúria, mas ele também vai tratar. Ele tem ali um pouco da cura, né? Ele tem. Da recuperação para aquele bebê. O leite de fórmula não vai ter. Principalmente intestinal, principalmente você pensando numa inflamação intestinal, né? E você tem muitas crianças que evoluem, tá? Que você falou assim, a maioria lá, 1 ano, 2 anos, acabou. E tem muitas que evoluem com alergia Tem ou não? algumas, tem Mas algumas. é uma porcentagem menor. Bem pequena. 2 A maioria anos, cura, a maioria vai A maioria zerar. cura ou fica tolerante. Tipo, eu percebo, doutora, quando dou mais leite, eles ficam pior. Tipo, aí dá ruim, mas tolera um pão de queijo. Não tolera, assim, comer uma Muito. tábua de queijo, entendeu? Mas pode, daí Tem diminui. uma vida, não consegue ter uma vida normal. vida né? normal. Consegue E ter uma o vida que eu ia normal. te perguntar antigamente não se fazia esse diagnóstico, né? Então, hoje você consegue dizer que a gente tem um aumento na incidência dessa alergia ou a gente tem um aumento do diagnóstico? Ninguém sabe, Mi. Ninguém sabe. E isso. Essa agora? comparação, Porque né? o nosso alimento é pior, a nossa vaca é pior, Do que antigamente também, né? entendeu? Mas eu acho que tinha menos diagnóstico. Eu acho que É, não eu se acho que pensava em tinha, alergia mas eu dessa acho maneira que se pensa hoje. Eu acho que são as duas coisas, né? Se Fábio? pensava Não numa sei. coisa mais rara, assim, na alergia. É como algo mais raro. Muitas alergias passavam, com certeza. Muitas coisas passavam, muitos freios passavam, muitas. Mas é coisas. fato que a alimentação hoje É muito pior. Muito Nossa pior. alimentação é muito pior do que era há 50 anos atrás. Então, não dá pra saber, né? né? E até o preparo, como prepara com essas coisas industrializadas, tudo. Como é que Tudo, prepara, né? A vaca tá cheia, tá comendo um monte de coisa ruim, tá sendo injetada com um monte de coisa ruim. Então, tá presa. E hoje, assim, por exemplo, você contou aqui dos seus 2 casos, o quanto foi difícil, o quanto tempo demorou para fazer o diagnóstico. Como é difícil, né? Então, aí Encontrar Bruno isso. curou. Bruno curou com 6 meses e meio. Pedro curou com 2 anos o leite e descobriu? 3 anos o ovo. Até 3 anos ainda tinha alergia ao Olha ovo. só. E hoje ele come normalmente. Normal. E hoje você recebe no seu consultório muita gente que assim, rodou, não sabia o que tinha, Muito. ninguém achou o diagnóstico, e aí você Muito. pá. Então, ainda hoje, não é uma coisa que já está mais difundido, que os profissionais já conseguem rastrear melhor. Ainda é difícil. Eu acho que, assim, o ideal é você pegar logo no início, né? Só que logo no início, às vezes, a criança tem uma mistura de coisas de cólica, entendeu? E, às vezes, o sintoma maior que a queixa da família é a irritabilidade. E isso, de alguma maneira, eu acho que que é uma queixa diminuída pelos profissionais. Tipo, mas criança chora. Mas criança se Você teve um filho que achou que não ia Entendeu? chorar? Acha que é Choro normal. acha que a família que não tá aguentando, vai. Sim. Mas não é. Você tá falando de uma criança que chora 24 horas. A criança não para de chorar. A criança só calma quando ela tá com a boca no peito,
Fora isso, ela não para de chorar. É disso que ela tá falando. Mas quando você tem um filho assim, eu entendo quando ela fala isso pra mim. Ok, entendi. Eu sei o que eu tenho que perguntar pra entender a intensidade da dor. Hoje mesmo veio um paciente que é meu, que ele tinha como queixa irritabilidade, e eu olhei pra ele, eu olhei pro menino e falei, olha, pode ser que seja, que medicina tudo pode. Mas olhando ele, eu não vejo ele uma criança alérgica, entendeu? Por quê? Porque ele acalma, porque ele ri, porque, tipo assim, é diferente. Então, a gente ficou na dúvida, eu pedi pra ela fazer dieta, pra gente ter a certeza, mas assim, eu acho que não é. Pode ser que ele seja, se for uma coisa muito leve. Mas eu acho que ele não é. Porque olhando pra ele, eu não vejo naquela criança o que eu vi nos meus filhos, ou o que eu costumo ver nos meus pacientes. Mas é que medicina é uma coisa muito vasta. Mas eu acho Tem que... muitas exceções. Assim, mas o que né? ele tinha de queixa? Tudo que ele me referia. Tipo, ele tá chorando, ele tá incomodado. Ele não chorava, mas ele ficava... o dia inteiro. Então, ele reclama o dia inteiro, irritabilidade. Ele tem muito refluxo, ele tem muitos gases, ele tem... muito desconforto. Você tem que pensar, Energia. Pensar. Você tem que E assim, pensar, então tá. Então vamos assim, deixa eu falar. Agora, assim, pra todo mundo não achar que todos os Toda bebês criança são alérgicos. toda criança cólica porque é meu bebê alérgica. chora, porque meu bebê tá irritado. O que a gente tem que ficar atento, o que as mães têm que ficar atentas, a família, né? Naquela criança para poder pensar nisso. É uma coisa que precisa ficar assim pensando, olha, isso pode ser... Eu acho que, assim, quando você tem uma criança alérgica, tem alguma coisa que te incomoda, que você olha pra ele e fala, ele não tá bem. É uma coisa, assim, que você sente no seu coração. Não sei explicar. É uma coisa que você vai olhar e falar assim, cara, tem alguma coisa errada. Todas as mães de alérgicos, elas têm essa coisa. Tem alguma coisa errada. Eu já tive criança que a única clínica era não ganhar peso. A criança era plena. A criança nunca deu um ai, não chorava. Só que a mãe já estava com remédio para aumentar o leite na dose máxima. A criança já estava com fórmula e a criança não ganhava peso. Gente, pensa. Tem alguma coisa errada. Ela tá sendo Não tá alimentada. batendo, Não tem né? como. Não tá batendo. Não tem como. Então, é assim, é uma criança que você vai olhar e falar assim, tem alguma coisa errada. Tem, é isso mesmo. Entendeu? Não é uma coisa assim que você fica na dúvida. Se você tá na dúvida, Ah, mas hoje Conversa ficou com o bem, pediatra. né? observa. Isso. Ou um dia que teve ali Tem um dias problema, mas ruins. hoje ficou bem. Isso é muito claro mesmo, assim. Você tá falando, eu tô lembrando do meu sobrinho. Meu sobrinho vai fazer 7 anos e eu lembro dele mamando. Era, assim, inadmissível Uma coisa que aquilo... é uma coisa que dói aqui, né? Você fala assim, você tem olha uma e fala, coisa. incomoda muito. É, Você fala, é. não tá certo. Tem alguma coisa que não tá isso. dando certo aqui, gente. Não é possível É essa isso. criança. A gente sabe no nosso É coração. muito Você, ó, forte. qualquer pessoa. A mãe, então, ela a mãe sabe. sabe. Ela É. sabe, ela vai olhar e falar assim. E normalmente elas chegam pra mim e falam: tem alguma coisa errada. É isso. Se ela falou isso pra mim, acabou. Acabou. É quase certeza que ele tem alergia. É quase certeza que se ele seguir isso. Refluxo. Faz. Por exemplo, uma criança de 2 meses, 3 meses, ele faz cocô 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia. A criança que faz muito, faz 4, 5. Doutora, ele faz cocô toda vez que mama. Isso é diarreia. Não é Não o é normal. Entendeu? Mas não é só isso. Junta Sim, isso. junta Um com cocô outros- cheio de muco, um cocô muito aguado que você olha na fralda e ele some na fralda. Uma criança que reclama, uma criança que vem mamar e fica incomodada. Alimentar. Normalmente, depois que a criança mama, como que ela fica, gente? Morta. Sim. Tranquila, calma. Se uma criança que mama e fica incomodada, tem alguma coisa errada. Você não incomoda. pode comer alguma coisa que te incomodar. Sim. Tem alguma coisa errada. Então é isso, são coisas assim que você olha e você fala assim, não, isso não é normal. Independente. Ainda mais no peito, que você põe pra criança acalmar, que é o Exato, contrário, né? exato, E as crianças, você exatamente. põe, a criança às vezes tá irritada, você põe no peito, a criança... É o sinal de que saciou, né? Tá satisfeito, né? A gente sempre explica isso. Ó. Quando eu sei que o meu bebê tá satisfeito? Quando ele dá sinais de relaxamento. Se ele só tá ficando mais tenso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É isso. É isso. É isso. Uau! Estamos gente. chegando ao fim do tempo já, Gente, né? Muito esse rápido. podcast, gente. as mães, né? As futuras mães precisam assistir, mas os profissionais precisam assistir.
né? Então, E protege a amamentação, sabe? protege. Porque ainda existem profissionais que falam assim, então fica uma semana sem amamentar, vamos colocar o leite pra ver como o bebê fica. Isso não é jeito de tratar a alergia alimentar. Isso é mais importante. Entendeu? Eu acabei embarcando nessa coisa de alergia alimentar pra proteger a amamentação, porque o que eu pego de paciente, tipo, então aí meu médico pediu pra tirar o leite materno e ficar só com a fórmula pra ver se ele fica melhor. Não é assim. Mas ele tá sofrendo. Não, mas ele vai ficar pior se você tirar o leite materno. Não é pra desmamar. Você vai tirar do Entendeu? seu alimento. Não né? é pra desmamar a criança, de jeito Porque nenhum. o leite Isso não tem, é tratamento de né? alergia. Isso não é tratamento de alergia. Porque o leite tem propriedades que podem ajudar a curar, Anti-inflamatórios. né? Melhorar. Então é isso. Só, olha, eu falei aqui no começo Nem que a gente... falamos da bolsa dela, Nem né? falou o que tem na Não, bolsa. O que tem que ter na bolsa? A gente tinha vários assuntos, mas eu acho que esse é um assunto que a gente conseguiria ainda falar há muito tempo, né? Um assunto bastante. muito vasto. Apesar dela de se dizer não especialista. Mas não tem nada né? mais... Já teve aqui de quase uma hora de ser especialista do que uma mãe Que teve um filho passou com por dois isso, anos né? alérgicos, Dois né? ainda, né? Bem diferentes um do outro, né? Então, não tem como ser mais especialista que isso, gente. Então, Juliana Alves no De Cócoras. Muito Obrigada, obrigada, gente. Ju. Obrigadão, hein? Beijo.